Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um relatório gerencial do Ford, Mundo do Papel. Então, se você é novo no canal, já chega deixando seu like, se inscreve aí no canal, bora pro vídeo. Bom pessoal, esse é o relatório gerencial referente ao mês de agosto do Ford. O Ford está com valor de mercado de 295 milhões, um patrimônio líquido de 356 milhões, a sua cota mercado está no valor de R$ 7,93 e a sua cota patrimonial está R$ 9,57. Um baita desconto aí, né? O PVP está em 0,83. A duration, que é a duração média dos contratos, está em 3 anos. O último dividendo pago foi de 9,5 centavos, que representou aí um dividend yield mensal de 1,2%. E o anual está na casa de 13,68%. Aqui ele relata que realizou a distribuição de 0,9 centavos e meio por cota, referente à competência de agosto. Nos últimos 12 meses, a distribuição somou R$ 1,08 por cota, o equivalente a um dividend yield de 13,68% ao ano. Vale destacar que o fundo possui 6 centavos por cota de inflação acumulada ainda não distribuídos, além de um saldo não distribuído de 0,15 por cota aqui. No caso, fica como uma reserva aí reserva não distribuída, né? Aproximadamente 7 centavos. 7 centavos e meio, né? Com relação a movimentações, um relato aqui que do mês de agosto ocorreu a liquidação do CRI NTRS Sinart. A liquidação da segunda tranche ocorreu no início de setembro, que irá totalizar 2,85 do PL do fundo, e foi realizado a uma taxa de IPCA mais 10,5%. A seção fiduciária de recebíveis de transporte, seção fiduciária de aluguéis das lojas, alienação fiduciária das cotas da SPE, o fundo de reserva de 2 PMTS e aval dos sócios e controladores e a pessoa jurídica, né, são as garantias. Essas são as garantias. Estamos com a liquidação prevista para o mês de setembro de um CRI estruturado com garantias reais e uma taxa de CDI mais 4%, que irá consumir 3,13% do PL de fundo. Iremos detalhar a operação na próxima carta após a liquidação do ativo. Vale destacar que vendemos 95,8% da nossa exposição na LFT 11 a mercado a um preço médio de R$ 2,77, sendo que o ativo pagou uma amortização de 21 centavos, equivalente ao seu valor patrimonial. Assim, o Ford apurou um ganho líquido de R$ 619 mil, equivalente a quase 2 centavos por cota. Com relação ao CRI Novo Mundo, como já detalhamos nas cartas anteriores, tivemos em agosto a amortização de 3,13% da exposição do fundo no ativo. Como fato subsequente, no mês de setembro, tivemos a amortização do equivalente a mais 2,75% da exposição atual. Então, essas foram as movimentações do fundo nos referidos meses. Aqui, com relação à análise de sensibilidade, mostra um retrato aqui do valor da cota patrimonial, o quanto equivale ao carrego dos CRIs em IPCA. A cota patrimonial equivale a 11,80%, né? IPCA mais 11. No caso, uma cota a mercado está em 7,93, a gente prevê a diferença aqui de percentual, né? O que equivale a IPCA mais 18,95. Então, está aí a importância de se adquirir a bons preços, né, as cotas. Sempre observa isso. No caso do carrego da carteira de CRIs em CDI,
A cota patrimonial está em CDI mais 1,93 e na cota atual está CDI mais 8,45. Uma baita diferença aí para quem adquiriu o fundo nessas cotações atuais. A indexação da carteira de CRI está IPCA 50%, CDI 44%, o CDI está CDI mais 4,20% e o IPCA a IPCA mais 10%. Essas são as taxas. Com relação à DRE do fundo, ele gerou 3,5 milhões no mês de agosto e teve um total financeiro de 943 mil e um total de despesa de 625 mil. O fundo gerou um resultado total de 2 milhões e 800 e o resultado distribuído foi de 3 milhões e meio, o que gerou distribuição de cota de 9 centavos e meio. Então o fundo gerou mais do que distribuiu, mantendo aquela reserva acima lá citada no início do relatório, em torno de 7 centavos e meio por cota. Aqui dá um total de 918 mil de não distribuído. Aqui com relação à rentabilidade efetiva do fundo versus o IFIX, né? Ele bate tanto o CDI quanto o IFIX, pega um período aqui de 2013 até 2025, observa bem o desempenho do fundo, desempenhando muito bem. Bom, aqui é a carteira de CRIs, né? Não tem concentração de CRIs, bem distribuído. O maior percentual aqui é da Coteminas, 7% do PL. Muito. Bom, pessoal, com relação ao portfólio, o fundo continua com 23% de caixa em carteira, né? Com relação aos CRIs, corporativo sênior 9%, corporativo série única 33%, pulverizado 6%, pulverizado sênior 13%, CRI série única pulverizado 3%, 3% de debêntures e 10% em fundos imobiliários. Essa é como está dividida a carteira do fundo por tipo de operação. Com relação à indexação, a CDI mais 4,2%, ele tem 28,6%, a IPCA mais 10,08%, ele tem 32,1%, a IGPM mais 10,2%, ele tem 2,7%. Aí ele tem 0,9% em CRI precificado a 15,8% e ele tem 3,3% a CDI mais 1,32%. E aqui a 9,5% em fundos imobiliários. A carteira de CRIs por segmento está dividida aqui entre energia, varejo alimentício, loteamento, laje, renda urbana, residencial comercial, hospitalar. E a gente pode ver aqui o percentual de cada setor, cada segmento. A maior concentração aqui está em renda urbana. Com relação ao tipo de risco, né, 34,2% a carteira pulverizada e 65,8% na carteira a risco aqui corporativo. Aqui a composição do portfólio, né? Em CRIs pulverizado, a tipologia dos imóveis, 6% é comercial, 94% é residencial. Aqui a carteira de ativo do fundo, né? Não mudou em relação ao mês anterior, ao relatório anterior. Então, o fundo segue aí tranquilo, ainda continua com aquele percentual de 23% do caixa. Então, fez algumas movimentações aí, né, como a gente citou lá no início do relatório de alimentação, e segue bem tranquilo aí o fundo, sem muitas novidades. Então, é isso aí, pessoal. O fundo faz o seu pagamento de dividendo
no quinto dia útil, a taxa de administração é de 0,9% no ano e a taxa de performance é de 15% ao que exceder o IMAB. Bom, pessoal, esse foi o relatório aí do PORD, sem muitas novidades, fundo bem tranquilo aí, tranquilo, calmo e sereno. Então é isso, pessoal. Se chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e a gente se vê numa próxima. Um abraço, pessoal.